Um feliz sábado a todos vocês. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Nós vamos começar o culto lendo a Bíblia. Lá no livro dos Salmos, capítulo 104, página 670. Salmos 104, página 670. Na quarta-feira nós lemos os versículos 1 e 2, nós vamos ler novamente 1 e 2 e vamos até o verso 4 agora. Diz assim a palavra de Deus: bendize ao Senhor, a minha alma. E nós estudamos, vamos colocar o nosso entendimento para dizer para os nossos sentimentos, vamos dizer bem do nosso Deus. Ó Senhor meu Deus, Tu és muitíssimo grandioso. Tu estás vestido de honra e majestade. Tu que te cobres de luz como um vestido, a glória de Deus se torna como uma veste. Quem estende os céus como uma cortina. Aí diz assim: quem põe as vigas das suas câmaras nas águas. Aí a pergunta é assim: é possível você construir uma casa dentro d'água? A gente sempre, para você fazer uma construção, você tem que tirar a água para fazer a construção num lugar firme para secar tudo. O que está dizendo é assim, que a viga normalmente é uma estrutura transversa que sustenta as câmaras, os compartimentos de uma casa. Então, ele coloca as vigas das suas câmaras nas águas. A estrutura que Deus faz para sustentar tudo é tão poderosa que aquilo que o homem não tem nem como pensar, o Senhor faz as maiores obras de engenharia. E aí continua assim: quem faz das nuvens a sua carruagem. Perceba que vai misturando uma linguagem física, ou seja, você está vendo as nuvens, mas você não vê uma carruagem. Você sabe que existe a terra e as águas, mas você não vê essas câmaras que Deus está dizendo. Então, está misturando a linguagem espiritual com a linguagem física. E isso, essa mescla, essa mistura, é justamente o que ele fala no Salmo, se eu não me engano, é o 19. Os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo que a gente olha para cima está dizendo as coisas que Deus fez. E aqui está descrevendo as obras das mãos do Senhor. Quais? As nuvens como uma carruagem. Como que quando a gente olha para Daniel 7, a gente vê lá, foram postos uns tronos, e o ancião de dias foi trazido, e uma carruagem foi trazida. E agora vai misturar os elementos. E diz assim: quem anda sobre as asas do vento. A gente não consegue ver o vento. Cristo ilustra o vento dizendo: o Espírito é desse jeito. Você não sabe, você não vê e não vai, sabe nem para onde vai, nem de onde ele veio. Mas o controle e o domínio de Deus é tamanho que ele caminha sobre as asas, ou seja, como se o vento fosse um pássaro, um animal voando, e sobre as suas asas, o Senhor tem o controle de tudo. Ele tem o que a gente não vê, Deus está controlando. E aí diz assim: quem faz dos seus anjos espíritos, ou seja, ele acabou de falar de um elemento do vento, do ar, e uma das traduções de espírito no Antigo Testamento é pneumo, sabe, de pulmão, pneumologista médico de pulmão. Pneuma é o fôlego, o sopro. Então ele fala: os seus anjos são como um sopro, ele cria, ele constrói, ele transforma eles em anjos. O sopro pode se transformar num espírito ministrador, e ele continua dizendo: e os seus ministros, um fogo flamejante. Ele está controlando, ele domina sobre os elementos da natureza, e aí ele transforma o ministro em fogo. Lá em Daniel 7, também descreve o trono de Deus como um trono de chama ardente. E também diz que as suas rodas, as rodas do trono do Senhor, são fogo abrasador. E diz que diante do trono, lá em Daniel 7, versículos 9 e 10,
Diante desse trono de fogo flamejante, tem um córrego, um rio de fogo. Perceba que ele constrói, ele domina, ele controla e ele usa os seus elementos da maneira que é necessária. E o fogo, nós sabemos que quando fala lá no Novo Testamento, o Senhor é um fogo consumidor. Ou seja, a ideia do fogo é que ao mesmo tempo que ele cria e usa os seus elementos, ele é justo e ele executa a sua justiça. Tanto que quando Jesus vier agora na segunda vez, o mundo não será destruído com água, mas com fogo. Então, sim, na terceira vinda, eu falei na segunda. Na segunda vinda ele vem e destrói os ímpios, e na terceira vinda vai ser a destruição final. Nesse texto, então, Deus está usando, Davi está descrevendo o poder e a majestade de Cristo, o poder e a majestade de Deus, e descrevendo, ele vai transformando elementos naturais, falando do ser humano, olhe para a natureza de uma forma sobrenatural. O que esses versículos nos fazem pensar? Olhar para o céu, olhar para as coisas que são criadas e saber que Deus está controlando todas elas, que do mesmo jeito que a gente ouve o vento, os anjos passam como vento sobre nós. Eles são ministros que executam a justiça. Eles trazem o calor do Senhor para nós. Quando você aquece o culto e você sente a presença, é esse vento que vem impetuoso como em Pentecostes, com chamas de fogo sobre as suas cabeças, recebendo o poder e o dom do Espírito, e esse mesmo poder é o que Deus quer derramar sobre nós. Em outras palavras, saia do natural. Saia do simplesmente um sábado de manhã comum. Hoje é um dia espiritual. O sábado é um dia para adorar o Senhor, para lembrar dessa criação. E a criação para nós não é, olha uma árvore, olha uma flor. Isso tudo tem um poder sobrenatural, fazendo tudo isso funcionar e transformando a nossa vida. Por isso é tão poderoso um dia que você tem condição de ir para o campo. Como você se sente bem no campo? Porque tudo isso que está escrito aqui se manifesta em poder, e você sente o poder na natureza. Não é simplesmente, que bom olhar para o verde, olhar para o sol. Ali tem o poder do Senhor sendo derramado. Por isso, a natureza faz tão bem ao ser humano, porque foi ele que criou, e ele está derramando o seu poder sobre ela. Mesmo no mundo decaído e destruído, o poder de Deus está sendo manifestado. Os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Nós vamos nos ajoelhar e adorar esse Deus tão maravilhoso agora.